Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos que cada domingo nós celebramos a Páscoa semanal de nosso Deus. A primeira leitura de hoje nos prepara para o grande acontecimento que é a presença do Filho de Deus no meio do mundo. A segunda leitura nos apresenta que até Jesus, no meio de todas as nações e povos, Deus escolheu um povo pequeno, sem grandes influências, mas um povo que seria no mundo o sacramento, o sinal de que nós não somos frutos do acaso, mas que somos frutos do amor de um Pai amoroso. Deus não é só Criador, é Criador e Pai. Criador é a causa eficiente, Pai é a causa amorosa. Nós podemos criar muitas coisas, ou até pessoas, e não desenvolver por elas uma causa amorosa. O que caracteriza o Pai é, sobretudo, esta causa amorosa. Então, Deus é Criador, porque nos criou, e é Pai, porque nos criou por amor, e se tornou para nós causa amorosa. No Evangelho nos ajuda a compreender a natureza de Deus. Quase todos nós temos muita, mas muita dificuldade de considerar a natureza de Deus. E quando a consideramos de uma maneira errônea, porque tudo que aprendemos errado é muito difícil de aprender certo. Quem aprendeu a digitar no computador com 2 dedos ou 4, não vai, com certeza, aprender a digitar com os 10 dedos. Porque é muito difícil desaprender. Não é difícil aprender, é muito difícil desaprender. E como aprendemos que Deus é um ser que está lá no céu, distante, onipotente, onipresente, vendo tudo mais distante de nós, é muito difícil compreender que Deus não é aquele só que faz por nós. Nós aprendemos isso. E quase todas as nossas relações com Deus, quase todas as nossas orações, são pedindo para Deus fazer algo por nós. Algumas agradecendo por o que Ele fez. Mas hoje, e desde o tempo do Natal de Jesus, em Belém da Judéia, que Deus revela uma nova face. Ele se torna o Deus que
se põe para que nós possamos fazer algo por ele. Começa com a dificuldade que Maria e José encontram para se agasalhar e se hospedar na cidadezinha de Belém, que é a mesma dificuldade que ainda hoje Jesus encontra para ser acolhido e agasalhado na nossa vida. Nós queremos o que Deus pode fazer por nós, mas é tão difícil querer Deus em nós. É muito fácil pedir que Deus faça por nós, mas é muito raro e até difícil buscar o que podemos fazer por Deus. E quando Deus se faz uma criança, Ele revira toda a nossa compreensão. A partir daí, não deixa de ser o Deus que pode fazer por nós, mas é sobretudo o Deus que abre os braços para saber o que podemos fazer por Ele. Você já tem rezado assim? Se perguntando com sinceridade: o que posso fazer por Deus? Deus que se fez uma criança, que precisava de alguém para o envolver, alguém que olhasse para ele com ternura. E isso não foi só em Belém, não. Isto é agora. Foi Maria que olhou para Jesus com ternura e o envolveu em faixas e o colocou num coxo de animais, porque não havia encontrado lugar para eles na hospedaria. Foram os pastores que, cheios de ternura, se voltaram para Jesus e encontraram aquela alegria de ser terno, de ser bom, de ser amoroso. Foram os magos que vieram lá distante, fazendo uma caminhada com muita dificuldade, sem transporte, sair do seu aconchego, da sua terra, da sua cultura, da sua língua, e se encheram de ternura, que se ajoelham diante do menino e abrem seus cofres e oferecem o que eles têm: ouro, incenso e mirra. Algum dia na sua vida, você que está aqui nesta igreja, você que está nos ouvindo pelas redes sociais, você ouviu que a mensagem do Deus que se revela em Jesus de Nazaré é o Deus que nos pede um olhar terno para fazer alguma coisa por Ele? Foi assim que Jesus viveu quando se hospedava na casa de Marta e Maria para tomar a refeição e dormir aconchegado.
Foi assim que ele fez na casa de Pedro, para tomar refeição e dormir aconchegado. Foi assim que ele parou diante de Verônica, que olhou para ele e pegou uma toalha que talvez tivesse na cabeça e enxugou o seu rosto ensanguentado e com suor. E ele retribui, deixando o seu rosto estampado naquela toalha. Foi assim que ele fez na noite de sua paixão, quando chamava os apóstolos e dizia: vocês não são capazes de ficar uma noite comigo, de ficar uma hora comigo em oração, vocês já caem no sono. Foi na hora que ele estava na cruz e disse: tenho sede. E foi na hora que ele manifesta o juízo final: vinde, benditos de meu Pai, vocês possuirão o reino eterno. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente, vocês me visitaram. Alguma vez você já pensou na sua vida, ou alguma vez você já ouviu com sinceridade na sua vida que o nosso Deus é um Deus, o Deus de todos é um Deus que faz o que eles querem, e o nosso Deus é um Deus que espera que nós façamos por Ele. O que você pode fazer por Deus este ano? Estamos começando o ano. Nós ouvimos no último dia do ano passado e no primeiro deste, um congestionamento. Feliz Ano Novo. De ontem para cá não vi mais. O ano envelheceu. O ano novo, fruto de uma emoção coletiva, um estado emocional coletivo, só dura um dia. O ano só dura um dia. O ano novo, fruto de uma meditação. Hoje uma pessoa me perguntou: o ano novo, onde você passou? Eu disse: aqui na minha cadeira. Eu tenho no meu quarto uma cadeira de vovô. Passei aqui, pensando no que posso fazer de melhor que não fiz em 2025. O nosso Deus é um Deus que se fez pequeno, que assumiu a nossa carne, a minha carne, a sua carne, a carne do outro. Um Deus que em toda carne humana, que há necessidade, Ele está ali. E em toda carne humana, que se volta com ternura para o outro, Deus está ali. Eu tenho certeza que com essa revelação que estou fazendo a vocês, não vai logo mudar o pensamento. Mas, como nós estamos na Sagrada Missa, no momento de Eucaristia, no momento de oração coletiva, só o Espírito Santo nos convence do pecado e da graça. O padre é apenas uma espoleta que joga uma faísca, mas é a pólvora que
faz a expansão. E a nossa pólvora é o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que desceu no seio de Maria e a fecundou sem a necessidade de um espermatozoide masculino. Aquele mesmo Espírito Santo que toca no coração de José para que ele refreie toda a sua revolta, se era revolta, mas pelo menos a sua suspeita, e se torne aberto, disponível e operoso para assumir Maria. Aquele mesmo Espírito que move os pastores para, cheios de ternura, deixar por um pouco as suas ovelhas e irem a Belém se ajoelhar e adorar um menino que exteriormente não tinha nada de diferente de qualquer menino. O mesmo Espírito Santo que toca em 3 reis, que não eram reis de grande reinado, de grande território, mas era a autoridade máxima no seu reino, e fez com que eles saíssem para ir ao encontro de um rei. E rei procura rei. Eles procuraram Herodes. Mas quem está longe de Deus, quando tem notícia dele, se perturba. Foi assim que Herodes o Grande se perturbou totalmente quando soube do nascimento de Jesus. E a perturbação traz o medo. E o medo é a mãe da perversidade. Toda pessoa com medo se torna perversa. Não existe perversidade onde não há o medo. Quanto mais a nossa mídia assusta a humanidade, a população, as pessoas, ela não precisa falar de maldade. Ela só precisa exacerbar o medo, porque o medo gera a perversidade. E foi isso que aconteceu com Herodes, mas é isso que acontece comigo, com você, com qualquer um de nós que se deixa levar pelo medo. Quando a suspeita toma conta de uma esposa amorosa que está com medo de ser traída, imediatamente ela se torna perversa. Quando a suspeita invade a mente de um esposo bom, imediatamente ele se torna perverso. E assim será com todos os seres humanos. Quando Herodes o Grande tomou consciência do nascimento de Jesus, o medo tomou conta dele, e depois do medo, a perversidade. Vão lá, procurem saber notícias exatas sobre este menino, que eu quero ir lá também adorar. Na realidade, queria matá-lo.
como matou a tantos querendo matar Jesus. O mesmo Espírito que conduz Jesus para o Egito e depois de volta, o mesmo Espírito que fortalece Jesus no deserto diante da tentação, só Ele pode nos convencer de que nosso Deus, sem deixar de ser poderoso, sem deixar de poder fazer por nós, é um Deus que nos procura para saber o que podemos fazer por Ele. Quando Herodes, filho do Herodes de hoje, ouvia João Batista falando que não devia viver amasiado com a cunhada e sobrinha, ficou perturbado igual o pai e cheio de medo, se embriaga, dá uma festa para esquecer o medo, mas a cunhada e sobrinha Amásia, cheia do medo, coloca a sua perversidade e manda cortar a cabeça de João Batista num prato e trazer num prato. Nunca se permita que o medo domine, porque não existe gente boa medrosa. O contrário do medo não é a coragem, é a confiança. O medo é a fé às avessas. É acreditar que vai acontecer o que eu não quero. E a fé é acreditar que vai acontecer o que eu quero. Por isso que o Espírito Santo, que toca no coração daqueles homens que se fazem uma grande caminhada e se internet, e eles vão onde está Jesus e Maria. Onde é que nós vamos que está Jesus e Maria? Na igreja. Ah, tem gente que diz, eu acredito em Deus. Isso não faz diferença. Eu confio, isso não faz diferença. É preciso caminhar até Jesus, se deixar enternecer pela presença deste Deus que nos apela. O que você pode fazer por mim? É preciso abraçar Maria e abraçar aqueles por quem Jesus chega a nós. Porque em Belém, Jesus chegou por Maria, mas em Frecheirinha não foi. E quem mostrava Jesus em Belém era Maria, mas hoje quem mostra Jesus em Frecheirinha, com toda a minha fragilidade, sou eu. E abraçar Jesus sem abraçar Maria e aqueles de Jesus é como abraçar o filho sem querer abraçar a mãe dele, o pai dele, o irmão dele. Você só vai empurrá-lo de volta. É como querer abraçar a esposa sem querer abraçar a mãe dela, o pai dela, os irmãos dela. Você só vai empurrá-la para longe de você. Portanto, meus irmãos, façamos este esforço de como os reis magos, que vieram tão de longe, impulsionados pelo Espírito Santo, para a casa onde se encontrava Jesus, Maria e José, e se enterneceram, se ajoelham diante dele e oferecem o que tem. E movidos pelo mesmo Espírito que eu expliquei até agora, voltaram para casa por outro caminho. Voltar para casa por outro caminho é sair daqui da igreja e dizer,
eu só pedi a Deus para fazer por mim. Agora vou perguntar a mim e a Ele o que posso fazer por Ele. É outro caminho. Eu achava porque Deus está em toda parte, eu não precisava caminhar e ir até a igreja. Mas agora eu sei que preciso, é outro caminho. Eu pensava que Deus fala conosco direto e pronto, mas agora sei que assim como Ele escolheu Maria e José, escolheu o sacerdote que vem e me explica. E assim como devo abraçar Jesus, Maria e José, devo também abraçar o sacerdote, é voltar para casa por outro caminho. Eu não dou o dízimo porque santo não come. Se comesse, já tinha morrido de fome. Com certos cristãos, né? Mas você está sentadinho aí, não é? Estes banquinhos limpinhos, custa. Está tomando um ventinho de ventilador, né? Esses ventiladores custam, não é? Eles gastam energia, a gente paga. Tudo iluminado, não é? Também gasta energia, de vez em quando queima. Queimaram daqui agora, já precisa botar de novo. E é assim. Enquanto o ser humano não se internece diante de Deus e começa a entender que o nosso Deus assumiu a nossa carne para necessitar de nós e se alegra quando nós o socorremos, ainda não aconteceu Natal em sua vida. Mas o Espírito que fez tudo isso acontecer, faça acontecer em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.